Tava contando umas histórias de bastidor aqui. Como uma das coisas lá na Band... Galvão chegou, mano! O Galvão chegou e esses dias teve um programa, acho que essa semana, foi ele e o Neto, e eu nem entendi porque tinha outros convidados lá, porque o Galvão e o Neto juntos não precisa ter mais ninguém, né? Ninguém tem oportunidade de falar. Mas tá lá o Galvão. A Fórmula 1 tá boa, né? A Fórmula 1 esse ano... Bom, a Fórmula 1 tá na Band desde 2021, e graças a Deus, nessa fase da Fórmula 1 na Band, eu acho que tem sido a melhor fase da Fórmula 1 dos últimos anos. A Band deu um rabo nisso aí. Deu uma bela, quando tava na Globo, tava chato pra caralho. Só você e o Garcia assistiam. E o Kleber Machado. E aí, logo naquele ano de 2021, campeonato que foi decidido na última volta entre Hamilton e Verstappen. Nos últimos 2 anos, campeonato muito mais morno, com o domínio da Red Bull. E esse ano em particular, eu acho que vai ser um dos melhores campeonatos, porque realmente... tá muito competitivo, lógico, a McLaren hoje está um pouco na frente, mas eu acho que vai ser um campeonato bom, então tá muito legal essa fase da F1 na Band. Pô, legal demais. Vamos falar bastante disso. Vamos mandar primeiro um abraço pro restaurante Sete Mares, meu querido Carlos Garcia. Para você que gosta de peixes e frutos do mar, é o melhor restaurante que tem. No Brasil, você quer saber? No Brasil. Eu já viajei muito, hein? Nunca fui num restaurante tão bom igual o Sete Mares em São Caetano do Sul. Estrada das Lágrimas, não deixe de conhecer o restaurante Sete Mares. Em breve estaremos fazendo algumas edições do Deus Zebra de lá. Não posso revelar ainda todos os detalhes, mas em breve estaremos lá com o chefe Simon, com o Wesley Calcin, com todo mundo lá no restaurante Sete Mares, que é sensacional. Daqui a pouco eu falo da Cor 50 e das camisetas do Deus Zebra, mas eu quero saber do Max, como anda a vida de comentarista, Max. É melhor ser comentarista ou tá dentro do carro? Olha, é mais seguro ser comentarista. Depende do que você falar. Exato, tem isso também. Depende do que você falar. Mas apesar de ser mais seguro ser comentarista, eu me sinto mais seguro no carro, porque obviamente é uma coisa que eu faço desde criança, eu me sinto muito mais à vontade. E essa história começou de uma maneira assim diferente. Por incrível que pareça, já faço isso há 10 anos. Comecei na Globo e já nos últimos 4 anos na Band. E um dia me ligaram em 2014, foi em 2014, me ligaram e falaram assim, Max, do Sport TV na época da Globo. Aí o cara que me ligou falou assim, Max, é o seguinte, a partir desse final de semana, isso foi na quinta-feira à noite, nunca esqueço, a Fórmula 1 vai começar, as transmissões aqui no Brasil vão ser da seguinte maneira. Até então, passavam os treinos livres no Sport TV e a classificação e a corrida só na Globo. E naquele ano de 2014, que foi mais ou menos em julho daquele ano, a Fórmula 1 começou a ser exibida da seguinte maneira. Os treinos livres continuavam no Sport TV, a classificação ia ser ao vivo na Globo e no Sport TV, e o Sport TV também ia transmitir a corrida, que a gente fazia ao vivo, mas ela ia para o ar em horário alternativo, que eles chamam, que não é ao vivo. E o cara me explicando isso, né, eu ouvindo tudo aquilo, mas tá, o que eu tenho a ver com isso? Aí ele falou assim, é o seguinte... A gente queria ter um comentarista, que eu não era, que já tivesse andado no Fórmula 1. E eu já fui piloto de teste da Fórmula 1. E só que era uma coisa que naquele momento, assim, na minha correria do dia a dia e tal, eu declinei e o cara ficou insistindo, pô, vamos. Chama Eduardo Melido, a pessoa que me ligou. Hoje é um grande amigo meu. E eu não queria fazer naquele momento, eu falei, faz o seguinte, me liga amanhã. Ele estava insistindo, eu já estava decidido na minha cabeça que eu não ia. Era quinta-feira, 2 horas da manhã. E era para o negócio depois de amanhã, era para fazer no sábado. Aí, bom, resumindo, eu fui dormir e no dia seguinte teve os treinos livres da Fórmula 1, foi o Grande Prêmio da Hungria. Aí eu liguei a televisão para assistir como telespectador. Aí eu estou lá assistindo e na época o Sérgio Maurício era narrador e o Lito Cavalcante, que era um cara que eu já conhecia há muito tempo, amigo meu até hoje, também era comentarista. Aí de repente o Sérgio Maurício faz a seguinte coisa, no ar. Amanhã, participação confirmada de Max Wilson, o cara já falou que eu ia. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que ir. Aí chegou, acabei indo como comentarista convidado, que é o termo que eles chamam para esse tipo de serviço lá. Fui na primeira corrida da Hungria, na semana seguinte teve outra, não sei onde me chamaram, e foi. E aí começou assim, fiquei lá no Sport TV, na Globo, de 2014 até o início de 2021. E aí, em 2021, eu, por vários motivos, assim, primeiro sou muito grato pela oportunidade que eu tive lá no Grupo Globo. Realmente, se não fossem eles, não estaria aqui falando de como ser comentarista, a minha carreira de comentarista. Mas eu decidi sair, e eu saí no início de 2021, e aí, por um acaso, a Band tinha, no final de 2020, fechado um acordo para transmitir a Stock Car na Band, que até então era só no Sport TV, então ia passar na Band aberta, assim como passa hoje. Então, fui chamado na Band para conversar, para ser comentarista da Stock Car, que eu saí da Stock Car em 2019, e aí eu fui lá na Band, começamos a conversar tal, nem assinamos, nem concluímos nada. Aí no dia seguinte eu vejo na internet que a Fórmula 1
tinha ido para a Band, que naquela época ninguém sabia, todo mundo já sabia que ia sair da Globo, mas tinha boatos que ia para o SBT, que ia para a Record, que ia para um monte de lugar, que não ia para lugar nenhum. E eu fui lá sem saber, então a Band obviamente já estava em negociações, eu não sabia, e aí acabaram me contratando para ser comentarista do automobilismo, da Stock Car e da Fórmula 1. Então, como até hoje eu corro, e o Felipe Tajafone, que é um amigo meu desde criança, já fomos amigos, rivais, inimigos, amigos de novo, trabalhamos juntos hoje. A gente reveza, porque ele corro, eu faço outros trabalhos também, como a Porsche Cup, dentre outras coisas. Então a gente não tem condições de fazer 100% das coisas da Fórmula 1, um dos dois. Aí reveza. A gente vai revezar. Mas divide o salário também ou não? Olha, ele não precisa de salário, porque ele é rico. Então se ele pudesse pegar o dele e passar para mim, já ajudava muito. Só com cartódromo lá. Só você larga uma moeda naquele cartódromo lá. Vamos falar bastante da estoque, da Fórmula 1 principalmente. Mas antes da gente entrar nessas perguntas para o Max, saber um pouco da história dele, né, Garcia? Quer falar sobre a história do Max? Perguntar como ele começou? É legal a galera conhecer a história dele. Porque hoje vê o cara na televisão e às vezes muita gente não conhece, né, quanta coisa o cara já batalhou para chegar até lá, né? A gente se acostuma com o lado comentarista, porque tá tendo bastante exposição, ainda sim. bem, né? Mas você vem de uma geração muito forte de pilotos ali. Você até tava falando que você tem um gap de uns 3 anos ali, por exemplo, pro Barrichello, mas você correu Fórmula 3000 com um grupo de brasileiros muito forte, muita gente bateu na trave da Fórmula 1 ali, por exemplo. Eu não sei se você chegou a correr junto com o Bruno Junqueira, mas era uma turma muito forte ali, né? Todo mundo batendo na porta de Williams, de outras equipes. Eu sou dessa geração aí que começou no kart mais ou menos nos anos 80. Então, eu acredito muito que, na verdade... Era muito diferente o kart para hoje, de agora? Não mudou. Quer dizer, mudou um pouco, mas não é tão diferente assim. Mudaram um pouco as regras do automobilismo em geral. Mas o kart em si? Não é tão meio parecido. Não muda tanto igual nas outras categorias, né? Que o carro de Fórmula 1, 30 anos, 40 anos atrás, era uma coisa. Você sabe o kart hoje é meio parecido ainda. Você falou um ponto muito interessante e é uma coisa muito particular do kart. Se você pegar, por exemplo, eu estou falando dos anos 80, eu tenho 40 anos de carreira. Então, comecei a minha primeira corrida foi em 84. É engraçado que, se você pegar um Fórmula 1 de 84 e comparar o tempo de volta com o Fórmula 1 de hoje em dia, o Fórmula 1 de 84 talvez seja um pouco mais rápido que o Fórmula 3 de hoje em dia, em termos de tempo de volta. O kart, eu parei de correr de kart em 1992, foi meu último ano correndo de kart. Os tempos de voltas em 1992 são os mesmos tempos, ou muito parecidos, em Interlagos com os tempos de voltas de hoje em dia. O kart mudou um pouco, ele é mais seguro hoje em dia, ele cresceu, ele ficou mais pesado, mas naquela época, quando ele era mais leve, um pouco menor, o tempo de volta do kart, em particular, isso não aconteceu na Fórmula 1, não aconteceu na Stock Car, não aconteceu, acho que nenhuma categoria do mundo do automobilismo. Mas o kartismo dos anos 90 até os dias de hoje, em termos de performance, é muito parecido. Muda um pouco as regras, né? Essas coisas que hoje em dia a gente vê muito na Fórmula 1 e em outras categorias também. Decisão, comissários esportivos, vai para a torre resolver. Muda muito. Limite de pista. Naquela época do balestre. Nessa época que eu lembro. Agora eu não sei mais como funciona. Naquela época era o Eurico Miranda da Fórmula 1, né? Era muito mais raiz, resolverem na pista, não tinha essas coisas, mas não mudou muito o kartismo de lá para cá, não mudou muito não. E aí você começou em 84, pode continuar falando. Eu comecei, a minha carreira no automobilismo ela foi um pouco atípica, porque o automobilismo, desde o kart, é um esporte muito caro. E, consequentemente, é para uma camada da população que tem condições financeiras para isso, que é uma camada muito pequena. A nossa família, os meus pais não eram ricos, a gente era classe média, vamos falar assim. E o kart hoje, para você ter ideia, Alfinete, hoje para fazer um campeonato paulista de kart bem feito, um menino, uma criança vai precisar de mais ou menos 300, 400 mil reais por ano. Então a gente vê que é um esporte caro, sempre foi, era naquela época e até hoje. E eu não era um peixe fora d'água no sentido, a gente não era rico, era uma família classe média, então eu comecei ali no kart de uma maneira muito enxuta, eu tive muita sorte que pessoas, a primeira equipe que eu andei, o dono dessa equipe me ajudou muito. E um detalhe, você, Carlos, que vive dentro do kartismo, todo mundo que trabalha com kart, 99% das pessoas que trabalham com kart, os donos de equipes e tudo mais, são pessoas extremamente humildes. Tem pessoas que moram em comunidades, em periferia, e tem equipezinhas de kart. E eu digo isso porque essa primeira equipe que eu andei também era assim. Um dono de uma origem e uma realidade muito humilde, mas ele fez tudo o que ele pôde para ajudar meu pai a me manter naquele esporte. E não é porque eu me destacava, não. Eu estava aprendendo, eu estava começando. Eu acho que talvez porque ele via o quanto eu gostava, o quanto eu queria estar ali. Então eu dei muita sorte. Corri de kart sempre nessa equipe. Fui aprendendo, fui evoluindo, acabei conquistando campeonatos por essa equipe depois de alguns anos. Quem era? A equipe já não existe mais. A equipe chamava Pé de Chumbo.
E o nome dessa pessoa, o nome dele é Santo Augusto, que pra mim foi um santo mesmo. E o apelido dele era Baixinho. Até eu que sou baixinho, eu chamava de Baixinho. E aí esse cara me ajudou demais. Foi meu segundo pai ali nesse esporte. Se não fosse, obviamente, meu pai e ele, eu não teria nem corrido de kart. E aí eu corri de kart há alguns anos. E o passo depois do kartismo, naquela época, era a Fórmula Ford. A Fórmula Ford era equivalente a uma Fórmula 4 de hoje em dia, que é a primeira categoria de carros depois do kartismo. E nós, como a gente não tinha dinheiro nem para correr de kart, imagina de carro, que era 3, 4 vezes o valor. E aí eu fiz a seguinte coisa, eu já estava na idade para correr de carro, não tinha dinheiro, e quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu pensei, olha, eu vou fazer o seguinte, para eu ter alguma chance de um dia, quem sabe, virar um piloto profissional, eu tenho que ficar nesse meio. E aí eu peguei, montei uma equipe de kart. Eu tinha um sócio na época, montamos uma equipe de kart, uma loja de kart. E aí eu comecei a correr de kart de novo, muito mais para divulgar que eu tinha uma equipe, para atrair pilotos para minha equipe e tal. E um dia, isso foi em 92 que aconteceu, eu estava no kartódromo com a minha equipe lá, testando uns karts, treinando os pilotos e tal. E aí um cara chegou para mim e falou assim, Max, eu tenho um piloto na minha equipe, que o pai dele viu você andando aqui e ele quer que você dê aula para ele. E isso no kartismo, Alfinete, você não é do automobilismo, não existia isso. Não existia professor, técnico, coach, essa palavra nem era usada naquela época, de kart. E quando ele falou isso para mim, eu falei, como assim dar aula para esse menino? E eu nunca esqueço, ele falou assim na época, ele falou assim, o pai dele te paga $500. Eu acho que $500 naquela época, até porque não existia o real, que apareceu em 94. Pra fazer essa conta, precisa ressuscitar o Stephen Hawking. Eu vou chutar, devia ser equivalente a uns 2, 6 mil reais, eu acho, naquela época. E eu duro, começando um negócio, com dificuldade, eu peguei e falei, cara, tá bom, sabe o que eu fiz com esse dinheiro? Eu comecei a pagar um consórcio para comprar meu primeiro carro, que é um Gol que eu tenho até hoje. Sério? Eu tenho esse carro até hoje. Aí comecei a dar aula para esse menino e no final daquele ano, o pai desse menino com esse cara que me chamou para dar aula para ele, os dois montaram uma equipe de Fórmula Ford, então a minha transição do kart para a Fórmula Ford foi de uma maneira totalmente inusitada. Se essa pessoa chamasse um outro piloto para dar aula para esse menino, não teria acontecido isso, mas não é o assunto, eu acredito muito em Deus, então acho que Deus colocou isso no meu caminho, mas foi assim que eu saí do kart para o carro. É o Gol que você tava falando esse final de semana na transmissão, que trocou câmbio e tudo mais? Esse, não é esse Gol aí, Cara, você sabe que é engraçado essa história desse Gol? Se eu colocar uma foto minha dentro de um Fórmula 1, eu vou ter X de comentários, qualquer coisa. Quando eu coloco do meu golzinho, nossa, muito maior, é engraçado, muito doido que gosta dessas coisas. Então, esse mesmo Gol aí que eu tenho, desde 92, estou com ele há 33 anos já, então. Ó, que legal. E você chegou a ser piloto de teste da Fórmula 1, né? Sim, eu corri aqui no Brasil de Fórmula 1. Numa época que se testava de verdade, né? Pois é. Porque hoje os pilotos de teste não testam. Não? Você com no simulador lá e eventualmente eles fazem treino livre. Muito pouco.